Raça Rubro-Negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Pratico Esporte. Eu sou o Henrique Santos. Quem quiser me seguir no Twitter, @HenriqueMSPE. E de bate-pronto eu já peço aos amigos que se inscrevam aqui no canal, cliquem aí no sininho para receber as notificações, receber os vídeos em primeiríssima mão. Curtam se gostarem, compartilhem e comentem aqui para a gente fazer esse diálogo, esse debate aí sobre as coisas do nosso Esporte Clube do Recife. Fiquem à vontade aí, os amigos, para comentarem. Bom, vamos direto ao ponto, falar um pouco sobre os assuntos que a gente separou aqui nessa semana, né? Uma semana bastante tensa, bastante complicada, deixou o torcedor um pouco preocupado, né? Um pouco apreensivo e até irritado com razão, né? Mas a gente aqui vai tentar levantar aqui os pontos negativos, mas também os pontos positivos, né, que a gente extraiu aí desses últimos dias aí de nossas observações. Então eu queria começar aqui já falando mais do lado do que eu não gostei, né? Basicamente, né, sobre a partida contra o Guarani em Campinas. Mais uma vez a gente viu se repetir um filme que a gente tem visto, né, ao longo de várias rodadas nessa Série B. Não só o fato de tomar um gol no finalzinho, mas a postura do time em campo, né? Como o Sport entra em campo contra um adversário tecnicamente inferior, né? Qual é a postura do time, né? Isso vem me incomodando há bastantes jogos. E creio que deixa de ser coincidência quando esse fato se repete, né, muitas vezes. Então, na minha concepção, a melhor forma de você enfrentar um adversário inferior tecnicamente é sendo agressivo, sendo intenso, né? E eu falo isso, marcação alta, são os volantes e meias, todas as vezes que pegam na bola, procurar o ataque, procurar o atacante. São os atacantes arriscarem mais, chutarem mais em gol, pressionarem mais a saída de bola do adversário. E a gente viu isso muito pouco em muitos jogos do Sport, principalmente fora de casa, né? Então, contra a Vitória, contra a CRB, contra Brasil de Pelotas, contra Guarani, só aí eu citei alguns dos últimos jogos do Sport fora de casa, né? E aqui eu quero levantar um ponto que me chamou a atenção na coletiva do Guto. Lembro que contra o Brasil de Pelotas, ao final do jogo, o Guto afirmou que estava satisfeito com o ponto conquistado e que se empatasse daqui para frente, também sairia satisfeito, não é? E contra o Guarani, ele saiu reclamando do time, saiu dizendo que faltou intensidade, que não foi feito o que eles combinaram. Mas, assim, no meu modo de enxergar, a partida contra o Guarani não foi muito diferente daquele jogo contra o Brasil de Pelotas. A diferença foi que nenhum zagueiro falhou, nenhum lance do Brasil de Pelotas levou perigo efetivamente, até pela baixa qualidade do adversário. E ninguém do Brasil de Pelotas fez o gol. Porque o plano de jogo, o desempenho do Sport foi muito parecido nessas duas partidas. No entanto, o treinador saiu criticando uma e saiu elogiando outra. Por quê? Ele está observando basicamente apenas o resultado. E eu acho que o desempenho também tem que ser observado, principalmente nessa reta final. O Sport vai precisar ter um desempenho contra times inferiores tecnicamente melhor, né? Haja vista, vai enfrentar Criciúma, Vila Nova e provavelmente uma Ponte Preta já eliminada na Ilha do Retiro. Então o Sport vai precisar ser mais intenso, ser propositivo, abafar o adversário, assim como fez na partida contra o Paraná. Observem que contra o Paraná Clube, mesmo tomando um gol de frente, né, o Sport em nenhum momento deixou de ser uma equipe intensa, desde o primeiro minuto até o final, quando virou o jogo. E na minha opinião, essa é a melhor forma de você enfrentar adversários com uma qualificação
inferior à sua. Jogar o jogo contra Brasil de Pelotas, contra Guarani e se nivelar eles, você arrisca a tomar um golpe certeiro e cair nocauteado, né? Você é um lutador mais forte, mais qualificado, mais preparado, você sempre tem que procurar dar o primeiro golpe. Senão, você acaba aumentando as chances de tropeço, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Na minha opinião, empatar com o Brasil de Pelotas numa reta final do campeonato, para mim é um tropeço, e perder para o Guarani também é um tropeço, não é nada esperado, na minha opinião, tá? Assim, eu não vou aqui fazer um juízo de valor apenas de ser uma partida fora contra um adversário tradicional. Eu acho que a diferença de qualidade técnica dos times, na minha opinião, deveria prevalecer, né? E aí o que é que pode acontecer, né, de negativo, assim, sendo uma semana pior possível? O Sport enfrenta o Coritiba na segunda-feira. O Coritiba vem da maratona que a gente comentou na semana passada, né? É a terceira partida no intervalo de 6 dias. Mas, sendo bastante pessimista, vamos imaginar que o Sport perca para o Coritiba. O América Mineiro tem Ponte Preta hoje, sábado, em casa. E depois, na próxima rodada, na rodada em que o Sport enfrenta o Coritiba, o América vai enfrentar o Paraná também em casa. E o Atlético Goianiense, que empatou nesta rodada fora de casa contra o Operário, chegou a estar vencendo, né, e cedeu o empate mesmo com um homem a mais, recebe o Londrina em Goiânia. Então vejam, a diferença para o quinto colocado, no caso de vitórias, né, do América, do Atlético e do Coritiba sobre o Sport, pode cair apenas para 2 pontos. Não é? Então aquela gordura lá que a gente chegou a ver 8 pontos de diferença, pode ser reduzida para 2. E aí o Sport vai para um jogo contra o Criciúma super pressionado. Um jogo que tinha tudo para ser o jogo do acesso, vai ser um jogo da permanência no G4. Então, ao meu modo de ver, isso tudo está acontecendo por um excesso de conservadorismo do treinador Guto Ferreira. Em alguns jogos que o Sport foi extremamente conservador, e eu já citei aqui, né, só os últimos jogos para ilustrar: Vitória, CRB, Brasil de Pelotas e Guarani. Esses 4 jogos fora de casa, o Sport, em 12 pontos, somou apenas 3. Para mim é uma margem muito pequena contra adversários que são bem inferiores a você tecnicamente, né? Então, para mim, e nesses 3 empates o Guto saiu elogiando, né? Para mim, o Sport tinha que ter um desempenho um pouco melhor e estar mais tranquilo nessa reta final, né? E aí vem aquela história, né? Como é que você empolga a torcida dessa maneira? Se é um jogo de acesso contra o Criciúma, vai estar lá a ilha lotada, vai ser geração de caixa, vai ser venda de bar, venda de copos, associação de torcedores, enfim. Tudo isso, né, vai ser um pouco diminuído em função do desempenho do time dentro de campo, e eu não tenho como isentar o treinador, porque isso não é 1 ou 2 vezes, isso se repetiu muitas vezes ao longo do campeonato. Bom, passando para o lado positivo, né, o outro lado da moeda, sobre o jogo do Guarani, um ponto que me chamou muita atenção foi a estreia do Bruno Pérez, né, uma estreia aí aguardada por alguns torcedores, e, na minha opinião, seja pelo baixo desempenho do Norberto, ou seja pela força física, né, pela qualidade que demonstrou o Bruno Pérez, achei bem interessante. Acho que o Bruno Pérez vai acabar ganhando essa vaga na lateral nessa reta final. É um jogador que a gente nota está muito acima tecnicamente do Norberto, mesmo tendo jogado tão pouco, né? A gente já percebe isso, e acho que será um reforço importantíssimo, tanto na experiência quanto na qualidade, para essa reta final, né? E até porque o Norberto também vem mal há muitos jogos, né? Vem mal e precisava sim
algo ser feito nesse sentido, e acho que a mudança aí, a titularidade do Bruno Pérez é questão aí de 1 ou 2 rodadas. Acho também que o Sport continua muito favorito ao acesso. Como eu falei já aqui nesse vídeo, tem 3 jogos em casa contra Criciúma, Vila Nova e Ponte. Esses 3 jogos sacramentam o acesso, né? Mas a equipe precisa jogar com intensidade, né? Como foi contra o Paraná. E me parece que é uma marca desse time. Todas as vezes que foi pressionado, ele partiu para essa intensidade, né? O próprio jogo contra o Vitória, o Sport estava perdendo por 2-0 e o time passou a ser intenso e conseguiu empatar, né? O que nos leva a crer que se fosse assim desde o início, teria vencido aquele jogo. Então, eu acredito que o jogo já da segunda-feira vai ser diferente. O Sport vai pressionado e o Sport não vai ser tão passivo assim. E creio também que contra esses 3 adversários em casa, a equipe vai ser um pouco mais agressiva, né? Vai adotar esse padrão de jogo mais intenso, né? E aí eu falo, não é só de escalação, eu falo assim, é disposição dos jogadores, né? É o jogador, por exemplo, William Farias e Charles, todas as vezes que pegarem na bola, não procurarem o Adrielson ou o Thierry, né? E eu falo aqui o Adrielson torcendo para ele voltar pro time, né? Porque com a saída aí do Chico, dos planos, né, do treinador, tem jogado Kleberson e Éder que não estão correspondendo, né? E, na minha opinião, o Chico deveria estar à frente desses dois. Mas assim, os volantes procurarem sempre o ataque, o meia procurar sempre o ataque, né? Os laterais serem opções ofensivas. E a gente está vendo muito pouco isso, né? Os atacantes, como é que pode o artilheiro e o vice-artilheiro da Série B saírem de um jogo sem nenhum chute a gol? Não está correto, né? Não pode ser assim. Então o que a gente quer é uma postura mais ofensiva, mesmo que isso signifique um pouco de risco a mais. E o Guto precisa arriscar um pouco a mais. Tem que deixar de lado o exagerado conservadorismo, né? Então esses são os nossos votos, que o Sport tem uma mudança de postura para as próximas rodadas e a gente continua aqui firme, acreditando no acesso à Série A do Sport Clube do Recife. Então muito obrigado, torcedor, e até a próxima.